Já haviam se passado 24 anos depois da última conquista na Copa do Mundo. O maior troféu do planeta se recusava a voltar para casa. Em 74, a nossa seleção foi derrotada pela Holanda de Cruyff. Em 78, eliminado no grupo da Argentina. 4 anos depois, a expectativa estava lá em cima. Considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, perdeu para a Itália. Já em 86, Brasil parou para a França. Em 90, para a Argentina nas oitavas. A situação estava assustadora. Até que chegou 1994, em que a amarelinha continuava numa fase horrível. Só foi se classificar na última rodada das eliminatórias com jogadores que a mídia cravava que não tinha condições de vestir a camisa mais pesada do futebol. Mas quando chegou a Copa, um momento crucial, aquela equipe se transformou. E nesse vídeo eu vou te contar a história de como o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial. A seleção brasileira chegou na Copa de 90 com motivação. No ano anterior tinha levantado a Copa América, com Bebeto artilheiro e Romário marcando gol na final. O treinador era Sebastião Lazzaroni, considerado um jovem para os padrões com 39 anos. Tentou implementar o 3-5-2 na seleção, assim como jogavam os europeus, mas não deu certo. Com acusações de retranqueiro, o Brasil de 90 teve a pior campanha da seleção desde 1966 em mundiais, caindo nas oitavas para a Argentina. Romário estava se recuperando de lesão e pouco conseguiu jogar, mas quem mais irritava era o Dunga. Atuando no futebol italiano, parecia distante de seus melhores dias e não passava de um burocrático. As más atuações do volante marcam tanto esse período da seleção que os torcedores e a imprensa começaram a descrever essa época como a Era Dunga, tornando o volante o símbolo de um time fadado a fracassar. Como em toda crise, a CBF decide apagar o incêndio, trazendo de volta um velho conhecido para acalmar o torcedor. A escolha para assumir o comando técnico é por Falcão, histórico meio-campista da Roma e do Internacional, mas que tinha pouquíssima bagagem como técnico. A experiência acabou não dando certo. Na disputa da Copa América de 91, o Brasil termina com a vice-colocação para a Argentina. Menos de um ano depois, Falcão estava demitido. Completamente sem rumo definido após mais uma experiência fracassada, a CBF decide apostar em trazer pessoas com experiência na seleção para pelo menos conseguir mexer com o ambiente. A solução foi trazer Carlos Alberto Parreira, acompanhado de ninguém mais, ninguém menos do que Zagallo, na figura de auxiliar, mas na prática quase como um segundo treinador. Parreira já era campeão do mundo, mas como preparador físico. Fez parte da delegação que ergueu o tricampeonato em 70. Já Zagallo dispensa qualquer tipo de apresentação. Participou de todos os times campeões do Brasil, como jogador em 58 e 62 e como técnico em 70. O ano é 92 e começou a saga de amistosos. A seleção brasileira estava em Londres para um confronto contra a Inglaterra em Wembley, que terminou empatado em 1-1. Enquanto ainda estavam na Terra da Rainha, conseguiram marcar um amistoso contra o Milan. Era o time de Maldini, Gullit, Van Basten e todos os maiores craques do futebol italiano no momento. O motivo do amistoso inusitado era extremamente nobre e curioso: a despedida de Carlo Ancelotti, que estava deixando o Milan e o futebol. Mas antes do jogo começar, o São Paulo solicitou o retorno imediato de Raí para a disputa da Libertadores. Sem o meio-campista titular, Parreira e Zagallo resolveram dar mais um voto de confiança para um jogador que eles admiravam muito, mas que foi perseguido e marcado pelas atuações ruins do último ciclo: Dunga. O Dunga não estava jogando. Ele jogou em 90, foi massacrado, né? Mas nós gostávamos dele. O trouxemos de volta. Aí eu falei: Dunga, esse jogo aqui contra o Milan, estou pensando em colocar você e o Mauro no meio. Dito isso, a seleção brasileira, com gol de Careca, venceu por 1-0. Desse momento em diante, o Brasil muda seu jeito de jogar e começa a encontrar uma nova identidade. Não era o futebol arte de 1970, mas pelo menos não é a moda europeia da década de 90. Chega o ano de 1993, extremamente decisivo para a seleção. Mais uma oportunidade de testar o time de Parreira, desta vez na Copa América. O torneio foi disputado no Equador. A altitude foi um dos principais inimigos de todas as seleções, mas mesmo assim, o desempenho da amarelinha foi ainda pior do que o esperado. Na estreia, 0-0 contra o Peru. Na segunda rodada, derrota de 3-2 para o Chile, com 2 gols do centroavante Zambrano. Precisando muito do resultado na última para se classificar, o Brasil venceu o Paraguai por 3-0 com 2 gols de Palhinha e 1 do Edmundo. Com apenas 4 pontos, antecipou o encontro contra os argentinos nas quartas. A nossa seleção até começou ganhando com gol de Miller, mas tomou um empate com Léo Rodrigues. A partida foi para as penalidades.
A Argentina tinha como goleiro Goicoechea. E se tu já assistiu uma disputa de pênaltis qualquer com Galvão Bueno narrando, tu sabe muito bem qual é o mantra desse goleirão. É o que eu sempre falo do Goicoechea, o goleiro argentino, ele não sai, pega os mal batidos. Amarelinha eliminada. Foi o primeiro banho de água fria na seleção antes do começo das eliminatórias. Mas o drama ainda iria aumentar. Ficamos em um grupo teoricamente fácil, mas vale lembrar que ainda estamos falando de uma época onde a Copa tinha apenas 24 seleções na disputa. Na América do Sul, para conseguir uma vaga, era necessário ser um dos 3 melhores times. Na estreia, o Brasil empatou em 0-0 contra o Equador, em Guayaquil. Na segunda, perdeu em La Paz para a Bolívia por 2-0. E foi a primeira derrota de toda a história brasileira em eliminatórias. O trabalho de Parreira e Zagallo já começava a sofrer com críticas mais duras, e uma mudança de treinador não parecia uma ideia tão absurda, mas melhorou nos jogos seguintes. Goleou a Venezuela por 5-1, a Bolívia por 6-0 e mais uma vez a Venezuela por 4-0. E empatou em confronto contra o Uruguai. A goleada contra a Bolívia para muitos pode ser considerada o início da caminhada do Tetra. Extremamente pressionada, os jogadores fazem um ato simbólico antes da partida em Recife e entram em campo de mãos dadas. A gente veio de uma vitória em Recife, que entra de mãos dadas. Aquilo foi ali começa ali. A união de vocês, ó, esse simbolismo de união começou ali. Por quê, Denilson? Olha, isso é uma coisa que marcou a minha vida. Dito isso, os tropeços nas 2 primeiras rodadas custaram caro. Chegando na última, Brasil, Bolívia e Uruguai estavam empatados em 10 pontos e brigavam entre si por 2 vagas na Copa. E mais uma vez, o acaso vem ajudar. Depois da partida contra a Venezuela, o centroavante Careca pede para ser desligado da seleção. Atacante histórico brasileiro e do futebol italiano, alega a falta de espírito da seleção como um dos motivos para abandonar o barco. Precisando de um centroavante, Parreira é obrigado a recorrer a alguém que ele não gostaria de chamar. E se tu estranhou que até agora um específico nome pouco apareceu em um vídeo sobre a Copa de 94, chegou o momento. O baixinho foi colocado na geladeira pelo técnico depois de um comportamento inadequado em um amistoso contra a Alemanha em 92. O Brasil ganhou por 3-1. Mas Romário não aceitou não estar no time titular, que tinha Bebeto e Careca. Passaram praticamente quase toda a eliminatória sem me convocar, e a grande verdade é uma só. Desculpa a expressão, pica era muito grande neles, então eles resolveram dividir. Vamos chamar o cara, já que todo mundo tá querendo, se a gente perder, pelo menos tem mais um culpado. Só que eles se fuderam, né? Eu cheguei lá, com certeza não esperavam eu fazer o maior jogo da minha vida. Junto com a galera a gente conseguiu classificar o Brasil e eles tiveram que ficar me engolindo até em 94. Sim, isso mesmo. Chegamos à última rodada das eliminatórias e se a seleção de Parreira perdesse, o Brasil estava fora da Copa. Ou seja, se alguém poderia chamar a responsabilidade naquele momento, com toda certeza era o baixinho. E não é que o homem realmente decidiu. Romário marcou no segundo tempo com um gol de cabeça e outro driblando o goleiro. Foi a prova definitiva de que a seleção precisava dele no comando do ataque. E agora, garantido na Copa, não havia mais como desconvocar o baixo. E a dupla com Bebeto finalmente estava refeita. A Copa do Mundo de 1994 foi disputada pela primeira vez nos Estados Unidos, país que não entendia muito bem o tal do soccer, mas queria se impressionar com a lista de convocados. Para o gol, Tafarel, Zete e Gilmar. Nas laterais, Jorginho, Cafu, Leonardo e Branco. Para a zaga, Aldair, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Ronaldão. No meio-campo, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Raí e Paulo Sérgio. E no ataque, Romário, Bebeto, Miller, Viola e um jovem Ronaldo, de 17 anos, que ainda não tinha recebido a alcunha de fenômeno. E antes de começar a falar sobre a bola rolando, cabe uma observação para a quantidade de bons jogadores que acabaram ficando de fora da lista final. Edmundo, que chegou a ser convocado várias vezes, mas na lista final não estava seu nome. Dito isso, na fase de grupos, ficamos junto com Suécia, Rússia e Camarões. No primeiro jogo contra os russos, Parreira optou por escalar suas convicções. Seu homem de confiança, Dunga, começava entre os titulares, assim como Tafarel, mesmo com uma ampla preferência por Zete. E dessa dupla saiu o primeiro gol na Copa. Mas antes, ambos perderam belas oportunidades. O camisa 11 cara a cara com o goleiro e o camisa 7
tentando de vôlei. Até que Bebeto cobra o escanteio e Romário dá um toquinho com o pé direito para abrir o placar. No segundo tempo, o baixinho sofre pênalti e Raí marca garantindo a vitória por 2-0. Resultado injusto, porque tinha que ser muito mais. A seleção empilhou muitas chances contra os russos. O segundo jogo foi contra Camarões. Esse era um jogo muito importante para Bebeto. Contra a Rússia tinha perdido algumas oportunidades claras para marcar. Seu trauma em Copas começou em 90. Há poucas semanas do início do Mundial, se lesionou e ficou no banco durante toda a competição. Dessa vez ele conseguiu balançar as redes, mas o primeiro foi do Romário, em um passe excelente do Dunga. E o Brasil continuava criando muitas chances, até que apareceu o zagueiro Márcio Santos, que marcou de cabeça o 2-0. Para fechar a conta, Bebeto finalmente desencantou, fez o gol que garantiu o baile de 3-0 em cima de Camarões. Vale dizer, com treinos intensos na cidade de Santa Clara, o Brasil se preparou também para enfrentar o calor dos Estados Unidos. Em pleno verão norte-americano, as partidas foram realizadas no período da tarde, por conta da escolha da FIFA para privilegiar a transmissão nos horários nobres da televisão europeia. Com a vaga garantida, não precisou se esforçar muito contra a Suécia, e o empate de 1-1 bastou para levar a seleção para o mata-mata em primeiro do grupo. Mais uma vez foi de Romário o gol brasileiro, que até agora tinha marcado em todas as rodadas. Apesar de ter conseguido se classificar em primeiro, vamos ser sinceros, nós conhecemos a nossa mídia e o nosso país. Nesse jogo, a equipe do Parreira jogou mal, e as críticas começaram a aparecer. Alguns jogadores tinham seus desempenhos questionados. O Zinho pouco participou dos jogos. E Raí, o camisa 10, não se adaptou ao clima e às condições do país. Parreira promoveu Mazinho no time titular. E a braçadeira de capitão foi herdada por Dunga. A imprensa aproveitou para cobrar de Zagallo e da comissão técnica. Mas o velho lobo pediu calma. Abre aspas, o que me irrita é que nós vamos ser tetracampeões mundiais e temos que ficar ouvindo determinadas besteiras. Povo brasileiro, confia em nós. Estamos no caminho e vamos decidir essa Copa no dia 17 de julho em Los Angeles contra a Alemanha. Fecha aspas. Nas oitavas, o Brasil pegou os Estados Unidos, os donos da casa, em pleno feriado de 4 de julho, o dia da independência americana. Apesar das limitações do adversário, era uma motivação a mais para fazer um jogo competitivo. Mas antes de eu te contar a reta final, tenho duas perguntas. A primeira, curtiu essa camisa? A segunda, ainda tá sem fardamento pra Copa? Não é publicidade, mas eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Aí você me fala, pô Neto, mas a Copa já é amanhã. Na moral, no meu caso, essa aqui chegou muito rápido. Se liga nesse print, 3 dias. Lembrando, isso aqui, esse momento não é publi, mas o canal ganha comissão. Então, além de receber essa camisa braba, vai estar ajudando o canal. Tamo junto. O Brasil entrou em campo com Tafarel no gol, Jorginho na lateral direita, Márcio Santos e Aldair na zaga, Leonardo na esquerda. O meio-campo era composto por Mazinho, Mauro Silva, Dunga e Zinho. E na frente, Bebeto e Romário. Enquanto os americanos estavam fechadinhos, mas era a nossa seleção que tinha as melhores chances. Porém, simplesmente a bola não entrava. Até que o nervosismo aumentou, chegando ao ponto do lateral Leonardo acertar uma cotovelada em uma disputa com o lateral estadunidense. Uma cena forte que rendeu ao Leonardo a expulsão e a suspensão até o final do Mundial. Mesmo com um a menos durante todo o segundo tempo, o Brasil infernizava a defesa americana com Bebeto e Romário. Antes inimigos no futebol carioca, defendendo os rivais Flamengo e Vasco, Bebeto e Romário se descobriram como a dupla no futebol olímpico. Foi o tão criticado Lazzaroni que os colocou os dois para jogarem juntos, na Copa América de 89, que acabou com a taça para amarelinha. A dupla ficou menos ativa nos anos seguintes, pela ascensão de outros centroavantes e as frequentes ausências de Romário por polêmicas. Mas reunidos formavam a melhor dupla do futebol mundial. O baixinho arriscou de longe, mas a bola pegou na trave. Depois, o camisa 11 venceu o goleiro Meola, mas o zagueiro tirou quase em cima da linha. E quando o Romário finalmente conseguiu balançar as redes, marcando um golaço de cobertura, o juiz deu um impedimento. E depois driblou o goleiro, mas mandou pelo lado de fora da rede, até que o gol teimoso veio aparecer aos 27 minutos. Romário conduziu até a entrada da área e encontrou Bebeto. O camisa 7 bateu rasteiro e venceu o goleiro Meola. Na comemoração, Bebeto olha para sua dupla e diz: "Eu te amo". Um agradecimento pelo gol, mas também por uma das parcerias mais bem-sucedidas do futebol da história desse jogo. Faz, Bebeto! Faz, Bebeto! Gol! 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 É do Brasil! O Brasil
estava garantido nas quartas de final contra a Holanda. Os holandeses tinham Overmars, Koeman, Rijkaard, Bergkamp e outros bons jogadores. A base do time da Holanda era o Ajax, que em 95 se tornaria campeão da Champions League e enfrentou o meu Grêmio no Mundial. Foram amassados, mas infelizmente acabaram saindo com o título. Esse talvez tenha sido o melhor jogo da Copa e uma virada de chave para colocar o Brasil como grande favorito. Para um jogo que terminaria com tantos gols no placar, o primeiro tempo foi morno. A equipe de Parreira criou as melhores chances, enquanto a Holanda se limitava às bolas paradas. Mas no segundo tempo, tudo mudou. Para abrir o placar, Bebeto cruza e encontra Romário na área, que finaliza perfeitamente, sem deixar a bola cair. Esse gol é uma obra de arte. O segundo veio logo depois. Bebeto, cara a cara com o goleiro holandês, driblou e ficou com gol livre para marcar. Detalhe que os adversários entraram em pane com a inteligência da dupla. De Goy chuta, Branco cabeceia, Romário estava impedido, mas Bebeto não. A comemoração, simulando o embalo de um bebê, se tornou icônica e foi feita em homenagem ao seu filho Matheus, que nasceu 2 dias antes. O problema é que logo depois dos gols, a equipe relaxou. 2 falhas defensivas e 2 gols da Holanda, primeiro com o Bergkamp e depois com o Inter. 2-2 em um jogão e ainda faltavam 14 minutos, até que aos 36, o lateral Branco, que havia entrado no lugar do Leonardo que estava suspenso, pega a bola, parte para cima e sofre a falta. Mesmo de muito longe, Branco arrisca e marca um golaço. O terceiro gol brasileiro. A bola milimetricamente desviou da barreira e Romário percebeu a tempo suficiente para tirar o corpo da frente e deixar a bola morrer no fundo da rede. Brasil classificado e livre de mais um fantasma. 20 anos antes, a Holanda tinha tirado o Brasil da Copa de 74 com o Zagallo no comando. Agora só faltavam mais 2. O adversário das semifinais foi a surpreendente Suécia, que nos reencontrava depois da partida morta na fase de grupos. Vale dizer que até então era a única seleção em que o Brasil não havia conseguido vencer. De um lado da chave tínhamos Bulgária, que havia eliminado México e Alemanha contra a Itália, que derrotou Suíça e Espanha. Do outro lado, Brasil contra a Suécia, que tinha passado por Arábia Saudita e Romênia. Rola a bola na semi e os brasileiros não tiveram medo de arriscar. Tentou abrir o placar de todos os jeitos. Primeiro com Branco, depois essa jogada espetacular do Romário, em seguida um chute horrendo do Mazinho. Olha o gol que o Zinho perdeu. Em mais uma oportunidade, o camisa 11 desperdiçou. Bebeto também tentou, mas a bola se recusava a entrar. Os primeiros 45 minutos acabaram zerados e com uma pressão absurda na mente dos que vestiam azul. Na volta para o segundo tempo, a blitz brasileira continuou perdendo gols. Aos 18 minutos, a Suécia teve o meio-campista expulso. O time escandinavo retrancou ainda mais e tentava fazer de tudo para levar o jogo para a prorrogação. Mas o gol da classificação veio aos 35. Jorginho cruzou a bola na área com perfeição para encontrar um Romário, que saltou sobre os gigantes da defesa sueca para marcar de cabeça 1-0 sofrido. O gol que garantiu a seleção brasileira de futebol de volta em uma decisão de Copa. Um duelo de tricampeões mundiais e apenas um sairia dos Estados Unidos com a alcunha de maior campeão do mundo. A Itália havia chegado até a final depois de eliminar a Bulgária. Nos dias antes da decisão, a dúvida era se o grande craque italiano Roberto Baggio teria condição de entrar em campo. Foi substituído no segundo tempo da semis e depois teve lesão muscular confirmada na coxa. Há 3 dias da bola rolar contra o Brasil, a chance dele jogar era de 50%, segundo os médicos. Para ter uma ideia, Roberto Baggio naquele momento não era só o principal jogador da Itália, mas também do mundo. Havia acabado de conquistar a bola de ouro em 93 e voava pela Juventus. Uma ausência confirmada era do zagueiro Costa Curta, jogador do Milan e um dos melhores do Mundial até então. Suspenso daria lugar para Baresi, que fez uma cirurgia ainda durante a fase de grupos e voltou a tempo. A zaga também tinha Maldini, um dos melhores da história da posição. O clima na seleção antes da final era de confiança. Romário, cara da Copa, aproveitou a véspera para ir até a praia de Los Angeles jogar uma partidinha de futebol. Sei que vai ser mais um jogo onde que nós jogadores vamos fazer o que nós fizemos até aqui e vamos conseguir mais um grande resultado, mais uma vitória e dar uma alegria que o povo merece. No dia seguinte, o Rose Bowl recebia 94 mil pessoas no calorão de 12h30 para a decisão entre Brasil e Itália. Mas antes de falar sobre a final, eu quero te dar um contexto. Há poucas semanas do começo da Copa de 94,
o Brasil passou por um dos dias mais tristes de sua história. Nas curvas de uma pista na Itália, o mundo se despediu do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Esse era um período em que o país do futebol vivia um momento complicado dentro das quatro linhas. Já haviam se passado 24 anos desde a última conquista, comandada por Pelé. O Brasil continuava produzindo bons jogadores, mas ao mesmo tempo passou a acumular decepções nos mundiais dos anos 70 e 80. Como eu disse na introdução, em 74 parou para a Holanda de Cruyff, em 78 acabou o torneio invicto, mas ficou de fora da final depois de uma combinação de resultados suspeitas, que favoreceu os donos da casa e eventuais campeões, a Argentina. Em 82, com um dos melhores elencos já montados em Copa, e com Tele Santana ficou no caminho para a Itália. Em 86, caiu nos pênaltis para a França, com Zico desperdiçando uma cobrança. E em 90, no famoso jogo da água batizada, caiu para a Argentina com gol de Canidia. A seca de títulos já chegava a 24 anos. Carente de heróis no futebol, o povo brasileiro encontrou novos ídolos. Ayrton Senna era o maior deles. Representava a imagem do Brasil campeão e servia de inspiração para os próprios jogadores. 11 dias antes do trágico acidente, Senna foi chamado para dar o pontapé inicial em um amistoso entre seleção brasileira e um combinado de atletas de PSG e Bordeaux, no Parque des Princes. Era consenso que aquele time precisava empolgar e trazer um pouco de esperança de volta para o nosso país. E depois do dia 1º de maio de 94, dia em que Ayrton faleceu, essa missão se tornou uma obrigação. Essa final era mais que um jogo. Era a chance de tentar trazer um pouco de felicidade para o povo brasileiro em um momento tão difícil. Dito isso, dá para achar muitos adjetivos para aquela partida. Batalhada, tensa, disputada, mas tecnicamente não foi nem de longe o melhor jogo de nenhuma das seleções. O Brasil mandou na partida nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu criar tantas chances claras de gol. Já a Itália sofria com a marcação brasileira. Baggio foi acompanhado de perto o jogo todo por Mauro Silva, mas Massaro teve uma boa oportunidade para abrir o placar. Enquanto do lado brasileiro, em chute de branco, Mazinho furou. Era só tocar para trás que tinha vários dentro da área, meu amigo. O segundo tempo seguiu com as defesas dominando o jogo. A Itália com Maldini e Baresi sufocava todas as chances. E em poucas finalizações, os atacantes Pagliuca defendia. Mas teve um chute do Mazinho que o goleiro italiano falhou e foi salvo pela trave. Ah, se essa bola entra, o que esse cara iria sofrer? Ainda deu um beijinho no poste. Enquanto do lado brasileiro, a defesa bem armada por Parreira também dava conta de segurar os italianos. A grande chance italiana no segundo tempo veio com Baggio, que chutou para fora. Fim de tempo normal e o equilibrado e concentrado jogo foi para a prorrogação, onde as duas equipes chegaram muito perto de abrir o placar. Já começou nesse gol perdido do Bebeto. Em seguida, Baggio soltou uma bomba de fora da área. Tafarel espalmou. Do lado do Brasil, o Zinho invadiu a área, mas parou em Pagliuca. O lance mais inacreditável aconteceu no segundo tempo da prorrogação. Cafu cruzou rasteiro e encontrou Romário, que tentou ajeitar o corpo para bater, mas mandou inexplicavelmente para fora. O gol mais perdido de todo o jogo. A maior chance da final caiu nos pés dele, do cara. Tava desenhado, mas infelizmente não aproveitou. Em seguida, em tabela italiana, Baggio chuta fraco e Tafarel defende. Os 30 minutos do tempo extra chegaram ao fim, e pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Parreira tinha os batedores definidos. Márcio Santos, que abriria as cobranças, e Bebeto, responsável pelo último. Dunga e Branco, os líderes, também estavam na lista. E para fechar, claro, Romário. O baixinho não era dos maiores fãs de bater pênalti, mas naquele momento ele não poderia fugir da responsabilidade. Baresi abriu as cobranças para a Itália, tentou encher o pé, mas isolou. Para a sorte dos italianos, Márcio Santos bateu e o goleiro Pagliuca defendeu. E repara aqui no tamanho do terço que o goleirão estava usando. O futebol dos anos 90 era outra história. Voltando para a disputa, Albertini e Evani fizeram para a Itália, enquanto Romário e Branco converteram para o Brasil. Tudo igual, 2-2. Tafarel adivinhou o canto e pegou a cobrança de Massaro. E o Galvão foi a loucura. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! E Dunga, o tão criticado no ciclo, colocou o Brasil em vantagem na disputa de pênalti, 3-2. Chegou a vez de Roberto Baggio bater. O camisa 10 mirou o meio do gol, chutou sem nem pensar muito na trajetória da bola e, por consequência, isolou. Criou-se ali a história, o homem que morreu em pé. Mas isso não era problema do povo brasileiro,
que nos Estados Unidos se tornava tetracampeão mundial, em uma das cenas mais conhecidas e famosas da história do planeta. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Dunga ergueu a taça. Depois da cena de ser um volante marcado pelo pior período da seleção, agora fazia suas pazes com a história e definia sua trajetória como o capitão de uma das maiores conquistas do país. Durante a comemoração, os jogadores ergueram uma faixa em homenagem a Ayrton Senna. Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. O povo brasileiro naquele momento estava extremamente bem servido de heróis. Aquela sem dúvidas foi a Copa da dupla Bebeto e Romário. Dos 11 gols marcados pela seleção de Parreira, 8 saíram do pé de um dos dois. Romário terminou com 5 gols e 2 assistências, e Bebeto com 3 e 2 assistências. Uma das maiores parcerias da história do jogo. Em toda a história dos dois juntos na seleção, disputaram 22 jogos e nunca perderam. Marcaram 31 dos 45 gols da seleção nesse período. Dizem que na hora que Bebeto disse "eu te amo", após o gol contra os Estados Unidos, Romário disse "eu também". Mas a retribuição de verdade veio algumas décadas depois. Ao fim da carreira como jogador, os dois pararam de se falar por questões políticas. No reencontro dos jogadores do Tetra em 2024, Romário finalmente disse de volta: "Um dia eu te dei o passe, você foi lá e fez o gol. Hoje eu vou falar pra você, eu te amo." E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai curtir esse aqui: como o Brasil desacreditado conquistou o Penta. Contamos a história de como o Brasil se sagrou campeão da Copa do Mundo de 2002.